Bem-vindo de volta, bem-vinda de volta. Eu sou a professora Silvia Ferreira e vamos dar continuidade ao nosso módulo de gramática. Falávamos a respeito da classificação das palavras dentro de um contexto ou fora dele e vamos agora, sem mais delongas, fazer a apresentação, portanto, destas classes de palavras, ou seja, quais são essas classes ou essas 10 palavrazinhas ou classificações que ocupam, portanto, a nossa possibilidade de a banca citar em algum momento de nossas questões estas palavras e como elas seriam classificadas. Então, todas as vezes que nós falamos em morfologia, eu já guardei que são 10, sendo a primeira delas aquilo que nós chamamos de substantivo. Todas as vezes que nós falamos em substantivo, eu sei que o substantivo é uma classe gramatical que nomeia seres. E esta não é uma novidade para você, já que desde o nosso início da nossa preparação acadêmica, nós já ouvimos falar a respeito deste substantivo, ou seja, a tia, na época em que nós fomos alfabetizados, ela já fez essa apresentação para nós, ela já falou que substantivo é uma classe gramatical variável que nomeia os seres. Silvia, mas parece que isso fica muito genérico quando a gente fala em nomear ser. Que tipo de ser? Qualquer ser. Se você for olhar à sua volta, você vai perceber que tudo aquilo que te cerca está recebendo um nome, inclusive aquelas palavras ou aqueles objetos que você não consegue dizer um nome. Muitas vezes nós fazemos isso, me empresta aquela coisa, aquele treco, aquele negócio. São palavras que, embora não tenham uma forma, você não consegue dizer ou descrever qual é a forma, mas é um substantivo já que tem a intenção de nomear alguma coisa. Nesse sentido, a gente vai entender assim, ó, Silvia, todas as vezes que eu olhar para uma palavra que dá nome a um ser, será um substantivo? Não esqueça sempre de que eu falei para você que para a gente trabalhar com essas questões relacionadas à banca VUNESP, que é a banca que dá muito valor para o sentido, nós vamos perceber a necessidade de observar a classificação desta palavra desde que ela esteja inserida dentro de um contexto. Não haverá nenhuma palavra solta na sua prova. Todas elas terão como base uma oração, uma frase ou um texto. Então, eu vou entender que, por hora, nós podemos observar assim, tudo aquilo que me cerca tem um nome. Então, eu vou chamar de substantivo. Agora, eu preciso trabalhar com você a segunda classe de palavras, que é o nosso artigo. O artigo, anota aí, também é uma palavra variável. E nós recebemos, ou nós conseguimos classificar este artigo, sempre com duas possibilidades. O artigo pode ser definido e o artigo pode ser indefinido. Qual seria a diferença? Você vai falar, se vai ser eu sei. Artigo definido é o a, os e as, o artigo indefinido é um, uma, uns, umas. Quase 50% da informação você tem, mas não é isso que me interessa quando nós falamos a respeito de questões concursísticas. Qual seria o valor semântico da palavra definido? Qual seria o valor semântico da palavra indefinido? Silvia, defino, se é definido é aquilo que eu defino. Ótimo. Vamos guardar assim, o artigo definido, ele denota, ele traz à frase, à oração, uma aproximidade com o substantivo a que faço referência. O artigo indefinido, ele generaliza este substantivo. Eu posso entender qualquer classificação ou qualquer possibilidade de citar um entre vários, artigo definido. Os vários existentes, artigo indefinido. Por exemplo, Silvia, me dá um exemplo. Anota uma frase, se eu dissesse para você assim, olha, gente, eu gosto de vinho. Então, assim, ok, eu gosto de vinho. Eu estou entendendo que com esta informação, nós temos a possibilidade, ou você tem a possibilidade, de me presentear, hashtag fica a dica, você pode me presentear com qualquer vinho. Ou seja, eu aceito qualquer vinho, porque a Silvia falou que eu gosto de vinho. Eu gosto muito de usar esta frase
no universo masculino. Porque veja, se eu falo para você, ou se eu digo para você, olha, homem gosta de mulher. Então veja, você gosta de mulher. Se eu falo essa frase para você, você está dizendo, você gosta de quê? De que tipo de mulher? De qual mulher? Se você, Silvia, se eu gosto de mulher, qualquer mulher. Ou seja, jogou na água e fez tibum, tá valendo, né? A gente brinca assim, sentou na calçada, alcançou o pezinho no chão, já tá valendo. Então, qualquer mulher é classificada como mulher? É, então tá, vem que eu traço, né? Mais ou menos essa a abordagem que nós temos no universo masculino. Mas eu posso entender que a partir do momento que você se vê encantado por uma mulher específica, você vai deixar de falar a frase, ou o rapaz vai deixar de usar a frase eu gosto de mulher e vai passar a usar eu gosto da mulher. Quando ele usa esse a mulher, necessariamente o universo feminino para ele passou a ser representado por uma única. Então, quando eu digo para você que eu gosto de vinho, qualquer vinho me agrada. Quando você diz que você gosta de mulher, qualquer mulher te agrada. Quando você diz, ou quando eu digo eu gosto do vinho, não pode ser qualquer um. Quando você diz que você gosta da mulher, também não é qualquer uma. Então, por isso, a definição clara de que artigo definido, ele aproxima. Guarda esta informação, porque quando nós estivermos falando sobre crase, eu vou cobrar isso de você de novo. Quando nós trazemos a presença do artigo, é com a intenção de aproximar. Denota uma certa intimidade. Olha a diferença se você disser eu vou ao médico e eu vou a um médico. Ao médico é aquele médico, especificamente você faz referência a um profissional. Quando você diz que você vai a um médico, pode ser qualquer médico de qualquer especialidade. Vale ressaltar que todas as vezes que eu uso uma palavra qualquer acompanhada de artigo, esta palavra já virou substantivo. Como assim? Imagine que eu pegue a palavra mal com L. Lembra que já fiz referência a ela? Mal com L é um advérbio. Mas se eu colocar um artigo antes, já virou substantivo. Eu consigo substantivar qualquer palavra. Gravei isso? Eu consigo substantivar qualquer palavra. Todos nós sabemos que amar é verbo, todos nós sabemos que cantar é verbo, mas se eu colocar um artigo antes, eu estou substantivando um verbo. Então, o cantar, o mentir, o falar, o fugir. Veja, existe uma música, por exemplo, que diz assim, meu bem-querer tem um quê de pecado. Ah, legal, se ela tem um quê, tá vendo que eu coloquei um artigo antes desse quê? Esse quê já virou substantivo. É possível, portanto, nós substantivarmos qualquer palavra que pertença a outras classes gramaticais que não o substantivo. Vamos lá, a gente vai avançar aqui, porque eu vou mostrar para você uma terceira classe de palavras que também é variável. Anota aí, ela também é variável, que é aquela palavra que tem a intenção de qualificar um substantivo. E quando eu falo qualificar, eu não preciso trabalhar sempre com a ideia da qualificação positiva. Pode ser a qualificação negativa, pode ser um estado, pode ser uma característica advinda necessariamente desta palavra. Então, eu entendo que ela vai se ligar a um substantivo com a intenção de qualificá-lo, com a intenção de trazer uma certa característica ou um estado a este substantivo. Vale lembrar, mais uma vez, que em uma vez inserida dentro de uma oração, eu posso ter a classificação desta palavra alterada. Belo é um adjetivo, vou dizer assim, ó, o casaco é belo. Tá vendo que eu estou usando a palavra belo? Para trazer à tona essa classificação, ou seja, para qualificar o casaco. Mas e se eu quisesse dizer o belo está presente em todos os momentos? Coloquei artigo, já virou este antes classificado como adjetivo, já virou um substantivo. Aqui a gente não precisa trabalhar muito com
essa informação muito pontual, porque eu vou fazer a recordação disso em outros momentos da nossa aula. O numeral também não é uma palavra lá muito concursística, a gente não tem muito que reconhecer um numeral dentro das questões da VUNESP. Mas nós entendemos que também é uma palavra variável, então ela sempre tem esta variação, ou ela sempre vai estar atrelada na sua regra gramatical lá para frente, com a ideia da classificação, da concordância nominal, ou seja, o numeral ele tem que entrar em concordância com o substantivo. Está anotando e está entendendo o que eu estou fazendo? Até agora eu falei para você do substantivo, do artigo, do adjetivo, do numeral. São palavras variáveis que têm como centro do universo aí o substantivo. O substantivo é que vai determinar esta concordância masculino, feminino, singular ou plural. Quando nós falamos em numeral, comumente, a banca VUNESP gosta muito dos numerais ordinais, ou seja, aquele em que estabelece uma relação ou traz à tona uma ideia de ordem. Quando nós dizemos assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, isso é fácil, isso é ótimo. Agora, e se eu pedisse para você escrever por extenso a palavra 78, 79 e 80? Agora já ficou mais difícil, né? Porque você tem que recordar aí, como é que eu escrevo 70 em numeral ordinal? Como é que eu escrevo 80 em numeral ordinal? E comumente a banca faz isso, ela pega lá uma charge e diz assim, olha, fulano está completando 79 anos, portanto vai comemorar o seu 79º aniversário, e se fossem 80 anos, 80º ou 80º aniversário. Tá vendo que essas são palavrazinhas que muitas vezes você não para pensar. Às vezes nós nos bitolamos com a questão da regência, da crase, da concordância verbal, verbo haver, verbo existir, mas a banca VUNESP, ela sabe quais são os pontos que nós estamos negligenciando. Se eu fosse escrever 79, 79º. Se eu fosse escrever 80, 80º e não 80º, como muitos pensaram. Fica aí, portanto, a dica ou a informação de que o numeral é uma palavra que expressa quantidade. 1, 2, 3, 4, 5 e é infinito. Mas ele também expressa a ordem. E quando nós trabalhamos com essa transposição entre o cardinal e o ordinal, ou aquilo que se fala e aquilo que se escreve, a banca pode cobrar isso na sua prova. Avançando aqui, esta é uma classe que eu vou trazer ou vou fazer a apresentação para você, só apresentar rapidamente, porque esta também é uma classe de palavras que vai nos perseguir durante todo o nosso módulo. Quando nós falamos de pronome, eu vou entender que mais uma vez é uma palavra que tem a função ou tem esta observação, esta utilidade, por assim dizer, são sempre duas. Ou ela acompanha, ou ela substitui, mais uma vez, o carro-chefe de toda a construção, que é o substantivo. O substantivo sempre manda nas palavras variáveis, que eu já apresentei todas as classes variáveis nominais agora para você. E aqui já nasce a nossa regra geral de concordância nominal. Olha só, se o substantivo está no centro, a regra geral da concordância nominal será o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome entram obrigatoriamente em concordância com o substantivo a que se refere. Guarda isso. O pronome também é uma palavra variável. Ou ele acompanha ou ele substitui um substantivo. Posso entender também que ao fazer a substituição de um substantivo, ele entrou no lugar do substantivo, entrou pronome, substantivo. Ele está acompanhando um substantivo, ou seja, ele está do lado de um substantivo. Sim, ele não substituiu, ele só acompanhou. Pronome adjetivo. Silvia, dá um exemplo. Se eu colocasse assim, ó, o pacote chegou. O pacote chegou. E eu coloquei
coloquei o sobre a mesa. Aí você, claro que isso também é uma questão concursística, que a banca vai dizer quem que é esse o? O o retoma por referência que esse o passivo é o pacote. Se ele entrou no lugar de um substantivo, substantivo, pronome substantivo. Agora, eu poderia dizer assim, ó, o meu pacote chegou, o meu pacote chegou. Eu coloquei um pronome ao lado de um substantivo. Neste contexto, este pronome, portanto, é um pronome adjetivo. Então, com isso, a gente encerrou a classe aí, as classes nominais variáveis. No nosso próximo bloco, eu vou falar sobre as classes invariáveis. Eu aguardo você. Até lá. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!